Uma cerimônia realizada presencialmente na área externa do Auditório Ibirapuera marcou o encerramento da 44ª edição da Mostra Internacional de Cinema. Respeitando todos os protocolos de segurança das autoridades sanitárias, o público que compareceu ao evento teve a temperatura aferida ao chegar e encontrou cadeiras com distanciamento de 1,5 metro em seu entorno. Boa noite! Eu acho que dentro do que podia ser, foi muito bem. A plataforma funcionou muito bem, as pessoas viram o filme. As sessões do drive-in, né, eu acho que foi bacana. Era como que o público podia ver o cinema na tela grande, como os diretores brasileiros também puderam apresentar os seus filmes em tela grande nesse ano. Pela primeira vez, a gente vai ter uma repescagem com 130 filmes. Então, tudo isso é ganho, né? De um lado a gente perde, de outro a gente ganha. E vamos ficar satisfeito com o que a gente ganhou. Os 88 filmes de diversos países que participaram da competição Novos Diretores disputaram o cobiçado troféu Bandeira Paulista. O júri oficial escolheu, entre os títulos mais votados pelo público, o americano 17 Quadras como melhor documentário e o nigeriano Esse é o Meu Desejo como melhor longa de ficção. O filme Chico Rei Entre Nós recebeu uma menção honrosa e foi eleito pelo público o melhor documentário brasileiro do festival. A cultura e a memória, elas são base para muita mudança. Chico Rei, ele foi um rei congolês, trazido na época do ciclo de ouro como escravizado. É muito bom estrear na mostra e entender que esse filme comunica com muitas pessoas, e porque ele também está comunicando sobre um desejo de uma comunidade negra muito pulsante, da gente ter o acesso, os direitos, o respeito à humanidade. E quando a gente fala de memória, a gente está falando do direito, né, à memória. A gente está falando de construção, de base, de raiz, de referência. E é disso que a gente está precisando. Acho que o Chico Rei acaba sendo reconhecido também nesse lugar. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Abraços para a equipe, para toda a mulherada que esteve aí junto nessas filmagens, nessa finalização. Foi um percurso longo. E estou muito feliz que a gente chegou aqui. A protagonista de Valentina também recebeu uma menção honrosa do júri e o filme ganhou do público o prêmio de melhor ficção. Valentina é um filme que conta a história de uma menina trans de 17 anos que o pai dela sumiu e ela muda para uma cidade nova com a mãe dela, que é a Márcia Gutstresser. E lá começa toda a vida de uma menina trans, como qualquer outra, de ir atrás dos seus direitos, de nome social, e acaba acontecendo que a escola pede que tenha a assinatura desse pai que está ausente. Eu, Tiessa e Valentina, a gente tem muita coisa em comum por ser uma mulher trans, mas a Valentina, ela tem uma coragem que eu, na idade dela, não tive. E ela tem o apoio da mãe dela, que eu acho que é fundamental. Eu acho que quando uma pessoa trans tem o apoio dos pais, eu acho que tudo fica, não mais fácil, mas fica menos difícil. A noite de premiação também contou com algumas homenagens. Na primeira delas, a produtora Sara Silveira recebeu o prêmio Leon Kakoff. Viva nossa mostra! Outro homenageado a subir ao palco foi o cineasta Walter Salles. A Mostra Internacional de Cinema abriu espaço na sua noite de encerramento para que o diretor recebesse da Federação Internacional de Arquivos de Filmes o prêmio FIAF 2020. Olha, em primeiro lugar, eu fiquei muito surpreso e emocionado de receber o prêmio. Ele não existiria se eu não tivesse me apaixonado por cinema em cinematecas, né, como a do MAN, no Rio de Janeiro. Esse prêmio não existiria se o Martin Scorsese não tivesse me convidado para integrar a fundação que ele criou para a preservação da imagem cinematográfica, que se chama Film Foundation. E foi ela que nos permitiu, por exemplo, fazer a restauração de Limite. E eu não entenderia nada de preservação se não fosse uma pessoa chamada Saulo Pereira de Mello, que foi a pessoa que restaurou, na verdade, Limite 2 vezes. A segunda vez na restauração digital, em associação com a Patrícia de Felipe, da Cinemateca Brasileira. Entendo esse prêmio como um prêmio dado no momento em que o Brasil passa por
uma fase obscurantista em que a memória é atacada quando não silenciada. Então eu gostaria de dividir esse prêmio com Saulo e com todo mundo que entende que a resistência a esse governo é necessária. Então, queria dar um abraço para o Roberto Gervitz, que tem manifestado sempre em nome de todos os cineastas, de uma forma muito aguda e ao mesmo tempo equilibrada. E a todos os jornalistas que reportam, todas as pessoas que fotografam, todo mundo que acha que a memória é uma questão fundamental para a preservação da nossa própria identidade. Então, parabéns a todos que lutam pela preservação da memória. Hoje eu recebo um prêmio por isso, e esse prêmio acho que é de todos que estão lutando por ela. A última homenagem da noite foi a entrega do Prêmio Humanidade aos ex-funcionários da Cinemateca Brasileira. Esse prêmio ele é um marco, tá, para a Cinemateca. Ele representa toda a rede de apoio que é inédita, né, na nossa história. É uma crise sem precedentes, então ter essa rede de apoio, que ela é municipal, ela é nacional e ela é internacional, é fundamental para a gente conseguir atravessar esse momento. É essencial nesse momento a gente não deixar esse clima de movimentação morrer. Eu acho que a gente precisa continuar lutando pela nossa memória, lutando pelo cinema, pela preservação da manutenção do acervo e dos trabalhadores que se dedicaram tanto por esse acervo. O prêmio tem uma importância histórica, mas além de tudo ele também é muito didático para a sociedade, porque ele expõe de forma clara que a Cinemateca Brasileira ela não é um galpão que pode ficar fechada. Ela é uma instituição que precisa ter vida, movimento. O conhecimento na Cinemateca é construído cotidianamente, com todos os setores. É uma instituição que precisa respirar. Filme é feito por gente. Memória precisa de gente para rememorar, precisa de gente para restaurar, precisa de gente para abrir a porta e para preservar. E é isso que precisa da Cinemateca, né? Então, por isso que a mostra deu o Prêmio Humanidade aos funcionários da Cinemateca, que hoje são ex-funcionários, mas que a gente espera que sejam recontratados, porque é um trabalho muito específico, né? E não dá para deixar os filmes ali, eles vão se deteriorar. E é um espaço maravilhoso que está fechado, né? Que ninguém está com acesso. Então, eu sei, é uma pequena colaboração que a mostra podia dar para essa causa.